Senhor, meu querido e minha querida irmã. É um prazer muito grande estar entrando na sua casa, no seu lar e poder meditar na Palavra de Deus. Esse é mais um culto online realizado pela Assembleia de Deus Central de Iguape. Então, nesse instante, sem mais delongas, eu peço que você juntamente comigo venhamos a orar para que Deus esteja falando conosco em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, nesse instante pedimos a sua graça, pedimos a sua misericórdia sobre nossas vidas. Quebra todo aguilhão, toda obra contrária, visita o teu filho e a tua filha, visita os enfermos, Senhor meu Pai, visita os encarcerados, visita aqueles, Senhor, que estão desempregados, aqueles que estão com dificuldade. Pai, pedimos que o teu espírito de reconciliação esteja, Senhor meu Pai, se fazendo notório na vida do teu filho e da tua filha, fazendo com que sejam convencidos de pecado e possam retornar a Ti. Senhor, pedimos, Senhor meu Pai, que o Senhor esteja agindo com um grande milagre, Senhor. Nós cremos na Tua presença, que o Senhor quer resgatar cada vida e cada alma. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja abençoando e fortalecendo. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Edifica-nos segundo a Tua direção, para a glória de Deus, Senhor. Que tudo que for feito seja para a honra e glória do Teu nome. Amém e graças a Deus. Obrigado, Senhor. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos 8, no versículo de número 31 a 39. Diz assim a palavra do Senhor. Olha só. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meus amados, esta é a segunda e última parte da mensagem: o que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Então, nós podemos observar que para que nós possamos estar vivenciando este amor de Deus que está em Cristo Jesus, a primeira coisa, nós temos que reconhecer que só Jesus tem as palavras de vida eterna. E é por essas palavras que nós devemos o quê? Nós devemos viver, né? Então tudo que temos, tudo que somos, tem que estar submetido a uma vida espiritual sujeita a Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele tem as palavras de vida eterna. Então eu não posso agir como já foi falado, né? Que Jesus, Ele é aquele que supre as minhas necessidades. Ele é só aquele que supre as minhas necessidades. Aquele que, na verdade, me dá tudo que eu quero. Não, não é somente isso. Mas Jesus, Ele deve ser o quê? Ele deve ser aquilo que é de primordial na minha vida, aquilo que é de essencial na minha vida espiritual. E por Ele ser aquilo que é de essencial na minha vida, então eu vou viver por Ele, porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Então aqui nós podemos observar em João capítulo 8, versículo de número 68, né? Vemos aí que Pedro ele pega e fala, né? Olha só, respondeu-lhe
Pois Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Então nós comentamos aí que os discípulos, né, e também pessoas foram atrás de Jesus por causa do pão, né, por causa da comida. Você está entendendo? E o que aconteceu? Aconteceu que Jesus ele queria algo mais profundo. Jesus queria o quê? Uma intimidade maior com eles. Mas quando Jesus ele colocou ali, né, colocou uma metáfora de que ele era bebida, que ele era comida verdadeiramente, que ele era o pão da vida, né, que o seu sangue é verdadeiramente bebida, veja bem que eles se escandalizaram. Então, observe bem que Jesus ele queria uma intimidade. Mas não foi isso que aquelas pessoas queriam. Eles queriam apenas as coisas materiais. Então, veja bem que existe um perigo com respeito a isso, né? Porque quando Jesus falou isso, todo mundo deixou Jesus, abandonou Jesus. Aí Jesus disse para os 12, olha, vocês querem ir também? Vai embora então. Mas Pedro diz assim, Senhor, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Aí nós vimos também, como já foi lido, em Romanos 8, versículo de número 31 e 39, que o amor de Deus em Cristo Jesus deve ser em nós como? Primeira coisa, nós devemos ser obedientes a Deus, né? Porque isso denota o quê? Amor a Deus, não é verdade? E nós vimos também que depende da nossa o quê? Abnegação, ou seja, eu tenho que me negar pela obra de Deus. E outra coisa muito importante que nós vimos é que também depende de uma reciprocidade, não é verdade? Então observe bem que, até já foi falado, né? Aqui é apenas um resumo. Se não houver essa reciprocidade, o que pode vir a acontecer? Pode vir a acontecer que nós vamos acabar o quê? Vivendo para nós mesmos. Eu estou vivendo o amor de Deus, então eu não preciso fazer mais nada. Quer dizer que eu tenho que ser egoísta, eu tenho que pegar o amor de Deus e ser egocêntrico. Então isso não pode haver em nossa vida, né? Então eu tenho que pensar, quando eu penso em obra de Deus, quando eu penso no amor de Deus, este amor que Deus derrama na minha vida, eu tenho que o quê? Eu tenho que estar compartilhando com os meus irmãos e também devo me dedicar à obra de Deus. Então veja bem, é um resumo daquilo que foi falado na primeira parte desta mensagem. Então, e como também está em Romanos 8, no versículo de número 31 a 39, observe bem que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Mas, nós abrimos um parêntese, né? Que lá em Isaías 59, versículo de 1 a 3, nos diz que o pecado ele pode nos separar de Deus, não é? Que até mesmo nós falamos aqui que Deus não tem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, nem os seus olhos estão o quê? Estão encobertos para não poder ver. No entanto, veja bem que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, né? Então está em Isaías 59, no versículo 1 a 3, e você poderá observar isso. Isso é apenas um resumo que eu estou dando, tá certo? Para nós estarmos continuando, né, a falar sobre outras coisas, né, que Deus colocou aí no nosso coração. Então, meus amados, que nós venhamos a tomar cuidado. Agora uma pergunta, né, que o Senhor faz para mim e para você, né, e que nós devemos também nos fazer e nos questionar. Né? Tem muitas pessoas que acham assim, eu pequei, eu falhei, agora Deus nunca mais vai me perdoar. Né? Não tem gente que pensa dessa forma aí? Eu já pensei dessa forma. Que Deus nunca poderia me perdoar por um pecado, por um erro que eu cometi. Parece que a minha vida acabou ali. E Deus não iria mais atentar para a minha vida, né? Então, tem pessoas que têm essa concepção. Que acham que Deus, Ele nunca mais vai perdoar. O meu pecado é grande, o meu pecado não tem mais solução. Eu não vou voltar nunca mais para a presença de Deus. Mas, veja bem que não é isso que a palavra de Deus nos fala. Né? Porque Deus a todo momento Ele quer nos perdoar, a todo momento Ele quer nos resgatar, a todo momento Ele está nos chamando para poder o quê? Para retornar a vivenciar o amor de Deus em Cristo Jesus. Mas a pergunta é, como que está o teu coração? Como está a sua concepção? Será que você se perdoa a si mesmo?
Então nós devemos ver que, porque tem pessoas que cometem um pecado, um erro, e não se perdoam. E por não se perdoar, o que acontece? A pessoa, ela não volta para a casa de Deus. Então isso é um perigo, meu amado e minha amada irmã. Isso pode ocorrer, não é? E tem pessoas que querem viver no pecado porque tem a concepção que o pecado é melhor, que o pecado que o pecado traz prazer, que o pecado vai trazer um regozijo para a sua vida. No entanto, essas pessoas estão cada vez mais entrando em um abismo. E como diz lá no Salmo 42, versículo de número 7, né, que um abismo puxa outro abismo. Então, veja bem que é uma concepção da pessoa. Vemos que Deus ele está disposto a perdoar. Mas só que a pessoa tem as suas concepções, tem as suas vontades e tem seus interesses. Tem pessoas que entram num espírito de autodegradação. Tem pessoas que muitas vezes querem e desejam o pecado e estão se afastando de Deus e não querem se converter. Mas o amor de Deus é evidente. Enquanto a porta da graça estiver aberta, meu irmão, Deus sempre vai querer se reconciliar conosco. Deus vai sempre querer que nós venhamos a voltar para Ele. No entanto, veja bem, isso depende da minha e da sua vontade. Então, qual que é a sua vontade? Qual que é a minha vontade? Então, nós devemos nos aperceber, né, que só através de nós muitas vezes nos arrependermos, nos quebrantarmos, nos humilharmos, ainda que venha as consequências pelas nossas atitudes, porque elas vêm, e Deus ele pode muitas vezes até amenizar, mas nós devemos o quê? Nós devemos aceitar de bom grado. Mas Deus ele vai nos ajudar. Deus ele vai nos fortalecer. Deus ele vai mostrar, né, que Ele é um Deus misericordioso e Ele vai nos restituir. Então, observemos que Deus está sempre disposto a querer nos reconciliar com Ele novamente. No entanto, eu e você devemos desejar isso, devemos desejar ser reconstituídos por Deus, ser restituídos por Deus. Devemos desejar para que Deus venha nos perdoar, venha nos purificar. Devemos confessar o nosso pecado diante de Deus, para que nós observemos que Deus está sempre disposto a querer nos reconciliar com Ele novamente. No entanto, eu e você devemos desejar isso, devemos desejar ser reconstituídos por Deus, ser restituídos por Deus. Devemos desejar para que Deus venha nos perdoar, venha nos purificar. Devemos confessar o nosso pecado diante de Deus, para que nós venhamos a nos levantar de novo como servos e servas de Deus, tá certo? Então nós vamos ver isso lá em 2 Samuel, no capítulo 11. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura, não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu, e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe, e como estava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa, e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E fizeram saber isto a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias:
Não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: A arca, e Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: Demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte, e Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe, e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: Ponde a Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E, saindo os homens da cidade pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja, e deu ordem ao mensageiro dizendo: Acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja, e sucedendo que o rei se encolerize e te diga: Por que vos chegastes tão perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de uma mó corredora de que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás: Também morreu teu servo Urias o heteu. E foi o mensageiro e entrou, e fez saber a Davi tudo que Joabe o enviara a dizer. E disse o mensageiro a Davi: Na verdade que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo. Porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei. E também morreu o teu servo Urias o heteu. E disse Davi ao mensageiro: Assim dirás a Joabe: Não te pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade e a derrota. Esforça-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, lamentou a seu senhor, e passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher, e deu-lhe à luz um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Se nós formos olhar aqui desde o capítulo de número 1, Davi ele tinha que sair à guerra. E não foi isso que ele fez. Ele mandou quem? Mandou Joabe, juntamente com seu exército, a peleja. Né? Enquanto Davi, ele dormiu, né? Esplendidamente, levantou ali do seu aconchego e ficou andando no alpedre, né? Ficou andando ali no terraço da casa real. E nisso ele observou que havia uma mulher, né, Betseba, que estava ali se banhando. E viu aquele corpo exuberante, aquela mulher era muito bonita, né, como diz a palavra do Senhor. E diz que ele mandou o servo ali chamar Betseba, e ele teve relação sexual com ela. E ela, o quê? Ela engravidou. Veja bem, meus amados, como que o pecado entrou na vida de Davi. Um homem de Deus, um homem que, na verdade, estava fazendo a vontade de Deus, foi colocado como rei de Israel para governar toda a nação, né? Agora, veja bem que Davi, ele acabou caindo em pecado. Por quê? Simplesmente porque ele deu brecha, né? E vemos que Davi, para querer encobrir o seu pecado, em vez de confessá-lo, não foi isso que ele fez. Muito pelo contrário. O pecado ele foi crescendo na vida de Davi. Porque, então, veja bem que Davi, primeiramente, ele adulterou. E depois,
ele acabou matando o esposo de Betseba, não é? Ele acabou matando o esposo de Betseba. E vemos ali que primeiramente ele começou com traição. Começou a querer fazer o que eram armadilhas para que Urias caísse. No entanto, Urias, um servo de Deus, um homem que tinha a sua cabeça centrada nas coisas do Senhor, um homem honesto, íntegro. Se nós podemos observar aqui no capítulo de número 11, vamos ver que Urias ele é uma pessoa de testemunho, né? E vemos que Davi a todo momento queria fazer com que Urias ele pudesse o quê? Ele queria que Urias ele fosse deitar com sua esposa. Para quê? Para que aquele filho que Betseba pudesse gerar, Urias tivesse consciência do quê? De que aquele filho era dele e não de Davi. Mas só que nós vemos que Urias era uma pessoa muito íntegra, né? Era uma pessoa que, na verdade, ele queria servir ao rei Davi. Ele era fiel ao rei Davi. Era fiel ao povo de Israel. Era fiel ao exército de Joabe. Veja bem, meus amados, como que Urias era fiel. Olha aqui no versículo de número 6. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. E vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E, saindo Urias da casa real, logo porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do Senhor, e não desceu à sua casa. Então observe bem que Davi falou: vai dormir com a sua mulher, vai lá ver com ela, vai lá dormir com a sua mulher, vai lá ficar com a sua esposa. Era esse o desejo de Davi. Por quê? Porque aí ele tinha uma desculpa para falar que o filho de Betseba, que estava ali sendo gerado em Betseba, não era de Davi, mas era dele, né? Veja bem a estratégia de Davi. Para quê? Para muitas vezes querer encobrir um escândalo, ou também Davi ele tinha medo de morrer, né? Porque aquele que adulterasse, veja bem, ia ser morto a pedradas, não é? Então era isso que Davi queria evitar. No entanto, vemos que Urias ele não desceu, mas ele pegou e ficou deitado ali na porta da casa real. Veja bem que coisa interessante, né? Como esse homem aqui ele tem um coração voltado a ser uma pessoa completamente íntegra, né? Uma pessoa fiel ao seu rei. Veja bem, né? E aqui diz no versículo 9: porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os seus servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe meu senhor e os seus servos, né, de meu senhor estão acampados no campo, e hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então observe bem que Urias eles não estava preocupado em deitar com a sua mulher, mas estava preocupado com a arca da aliança que estava lá, que simbolizava o quê? A presença de Deus. Urias estava preocupado com o exército que estava sob o comando de Joabe. Você está entendendo? Ele estava preocupado ali com aquelas pessoas. Agora observe bem que, não é? Tem pessoas que não estão se preocupando com nada. Davi não se preocupou a mínima, não deu a mínima para o povo de Deus que estava na guerra, né? Não deu a mínima, você está entendendo? Não deu a mínima para a arca da aliança que simboliza a presença de Deus. Tem muita gente que está desse jeito aí, meus amados. Não está dando a mínima para as coisas do Senhor. Não está dando a mínima para a presença de Deus. Não está dando a mínima para a obra de Deus. Não está dando a mínima. Não, vou ficar em pecado mesmo.
eu vou transgredir, eu vou trair, não é? Eu vou pegar e vou acabar com o servo de Deus. Eu sei que ele está na direção de Deus, eu sei que é uma pessoa dedicada, mas eu quero fazer isso porque eu tenho que acabar com a vida dele. Meu Deus do céu, meus amados. A pessoa da verdade, ela está cegada. Ela está cegada. Está entendendo? Isso não pode ter na nossa vida. Nós não devemos ficar cegados pelo pecado, pela transgressão. Está entendendo? Tem muita gente que está cegada e não quer observar. Você está entendendo? Agora o servo de Deus é meu inimigo. Por quê? Porque se descobrir o meu pecado, se descobrir a minha transgressão, se descobrir a minha iniquidade, aí eu estou perdido. Meu Deus do céu. Então observe bem que Davi, ele cometeu um erro, e para consertar esse erro ele está cometendo outro erro. Meu Deus do céu. Não é isso que está acontecendo? Claro que é isso que está acontecendo. Então, veja bem, meus amados, o que Davi está plantando em sua vida? Ele está completamente cegado. Está entendendo? Está completamente cegado. Então, vejamos vejamos que Urias é uma pessoa fiel. É uma pessoa que é fiel ao seu rei. E tem gente que tem ali um servo fiel ao seu lado e está dizendo que a pessoa não presta, que a pessoa não vale nada. Não é? Não tem isso aí? Hã? Não vale nada porque é um problema para mim. Essa pessoa é um problema para mim. Essa pessoa aí na verdade é meu inimigo. Eu sei que ela está falando a verdade para mim, mas eu não quero ouvir. Eu não vou ouvir. Não vou. Porque está me ofendendo, né? Porque eu sou fraquinho. Porque, sabe, eu não estou gostando, né? E fica com a cara feia. Não quer ouvir, não quer ouvir. E era isso que Davi, ele não queria, ele não suportava Urias. Por quê? Porque todo momento que ele olhava para Urias, você está entendendo? O pecado estava na sua cara ali. Estava na sua cara, o pecado estava ali falando, apontando para ele. O Espírito de Deus estava tocando nele que ele tinha que se arrepender. A todo momento que ele via Urias, né? Do Urias nem sabia de nada. Mas só pelo fato dele olhar, Deus já acusava o coração de Davi. Mas Davi não queria se quebrantar. Davi, ele queria matar Urias, porque agora, sabe o que é? O servo de Deus, mesmo que ele seja fiel, mesmo que ele seja íntegro, ele é um problema para mim. Ele é um problema. Eu tenho que acabar com Urias. Meu Deus do céu. Olha que coisa terrível. Será que o servo de Deus é um problema para você? Será que o servo de Deus, que é fiel, que está ali fazendo o melhor pela obra de Deus, que está se dedicando à obra de Deus, é um problema para você? Que está se preocupando com a presença de Deus, que está se preocupando com os irmãos, que está se preocupando com as coisas do Senhor, é um problema para você? Será que nós não devemos meditar nas coisas? Não temos que meditar? Agora vejamos bem, que no capítulo de número 12, se nós formos aqui observar, o profeta Natã, ele se levantou. Por quê? Porque Deus não aprovou as atitudes de Davi. Deus não aprovou, não. Porque se nós formos observar aqui no final do capítulo 11, nós vamos observar que Davi pegou e falou para Joabe colocar o quê? Colocar Urias na frente de batalha, porque os inimigos iriam matar Urias. Iam acabar, e foi isso que aconteceu. Mas só que isso não foi bom diante do Senhor. Isso não foi uma coisa que Deus aprovou da parte de Davi. Não foi, meus amados. Não foi. Tem gente que acha, sabe? Eu vou acabar com Urias. Eu vou acabar com essa pessoa que é fiel. Eu vou acabar com esse servo de Deus aí, porque ele faz com que eu fique me lembrando dos meus pecados. Você está entendendo? No capítulo de número 12, olha só. E o Senhor... Segundo Samuel, capítulo 12. E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para assar para o viajante que viera a ele.
e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. E ele, naquele momento, ele ficou impactado com aquela parábola que Natã havia lhe falado. E vemos que o Senhor, ele disse, através de Natã, que Davi não iria morrer. No entanto, ia sofrer as consequências dentro do seu lar e da sua casa. Meus amados, perdão de pecado não significa que você ou eu não vamos arcar com as consequências, porque Davi, ele arcou com muitas consequências. No entanto, Davi, ele se arrependeu, ele se quebrantou diante do Senhor, ele mudou as suas perspectivas, ele mudou completamente o seu coração. E vemos que Davi, ele se arrependeu profundamente do seu pecado. Vemos que o Salmo 51 é o salmo onde Davi se arrepende. Então nós vemos aqui no Salmo 51, versículo de número 11. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então, nós vemos que, além de outras palavras que Davi ele colocou diante do Senhor, palavras essas de arrependimento, esta foi uma contundente, na onde Davi ele coloca, ele coloca toda a importância no Espírito Santo, não é? Ele viu que quando ele caiu em si, que ele havia pecado, que ele havia feito uma coisa má diante dos olhos do Senhor, que ele havia ali adulterado com uma mulher casada, que ele havia ali matado um homem inocente. Ele se arrepende profundamente, ele cai em si. Todo aquele que é servo de Deus, você está entendendo? Ele vai se arrepender diante do Senhor com sinceridade, não é? E no versículo 11, como nós acabamos de ler, veja bem, meu amado e minha amada irmã, ele diz claramente para o Senhor: não retires de mim o teu Espírito Santo, não retires de mim o teu amor, não retires de mim a tua graça. É isso que nós devemos fazer. Se nós pecarmos contra o Senhor, se nós fizermos aquilo que é errado, nós devemos nos arrepender diante de Deus, pedir perdão. Agora, meu amado e minha amada irmã, não adianta você querer cobrir um pecado com outro pecado. Não adianta querer pegar e abandonar as coisas do Senhor, porque vai ficar pior para você. Então, o arrependimento é o melhor caminho nesses momentos, não é? Se você fez alguma coisa contra uma pessoa, vai lá e peça perdão, acerte com a pessoa. Vai lá e peça misericórdia para Deus, peça compaixão para Deus. Talvez você vai sofrer o efeito, da sua transgressão, porque Deus ele perdoa pecado, mas porém, no entanto, nós vemos que Deus ele vai deixar com que nós venhamos a sofrer as consequências. E às vezes, essas consequências se tornam uma maneira que nós venhamos a aprender a não pecar novamente. Nós fiquemos firmes na presença do Senhor. Opa, peraí, eu cometi isso aqui, teve consequência, agora eu não quero mais essas consequências em minha vida. Então Davi ele reparou, ele buscou a presença do Senhor. E o filho de Betseba com Davi, ele morreu.
né? Uma das consequências foi que o filho de Davi com Betseba morreu. E houve outras consequências ali com os outros filhos de Davi que se rebelaram contra o pai, não é? Nós não vamos entrar muito nesse âmbito. No entanto, eu observo que Davi ele se arrependeu e ele voltou à presença do Senhor. Ele voltou a fazer a vontade de Deus. E é isso que Deus tem para mim e para você. É que nós viemos a fazer a vontade do Senhor. Tá certo, meu irmão e minha irmã? Então nós podemos observar que a questão, não é? Se nós vamos ficar separados de Deus ou não, do amor de Deus em Cristo Jesus, isso aí é uma resolução nossa. É uma resolução nossa. Porque a todo momento Deus quer o que? Reconciliar-se conosco. Vemos que o Senhor enviou o profeta Natan para que ele fosse confrontado pelo pecado, para que Davi fosse confrontado pelo pecado e se arrependesse. E se Deus manda um profeta para você e vê que você está em pecado, e muitas vezes para mostrar para você, olha, você está errado, você tem que se arrepender, não fique duro. Não fique achando que, não, porque sabe o que é? É que você também está em pecado. Porque você também é falho. Porque você é terrível. Que é isso, meu irmão? Que é isso? Se Deus está mandando um profeta, está mandando uma pessoa para falar conosco, é para o nosso arrependimento, é para o nosso bem e nunca para o nosso mal, não é? Então nós devemos ter essa consciência. Então, que eu e você não venhamos a sair da presença de Deus. Que eu e você não venhamos a desprezar o amor de Deus em Cristo Jesus, porque é este amor que vai nos sustentar. É este amor que vai fazer com que nós venhamos a herdar os céus. Tá certo, meu irmão? Então que Deus te abençoe, fique firme e não negue este amor. E se você pecar, se você se arrependa, busque a presença de Deus, porque Deus, Ele quer se reconciliar com você. Tá certo? Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai Santo, nos abençoa, nos fortalece, nos enche com o Teu Espírito Santo, alcança cada vida, cada coração. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos e te agradecemos para a glória de Deus. Amém, Senhor, e graças a Deus. Que Deus abençoe e fique com Deus. Cremos que, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, está escrito: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Bíblia, tradução linguagem de hoje. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica.